Olá, amigos! Todos vós conhecem o princípio fundamental de uma economia bem-sucedida: fixar o preço de um produto ou serviço no limite superior do preço de mercado. Isto é racional, mas, infelizmente, nem sempre nos leva ao sucesso e à felicidade geral. O sucesso na economia e uma vida feliz e bem-sucedida são dois conceitos completamente diferentes. Hoje, quero falar sobre os aspectos psicológicos de definir um preço e determinar a avaliação ideal das suas capacidades que o tornará mais feliz. Qual a autoestima melhor? Subestimada ou sobrevalorizada? Todos os psicólogos afirmam unanimemente que é melhor ter uma autoestima ligeiramente sobrevalorizada do que subestimada. É melhor ser uma pessoa condicionalmente insolente e forçar a sua passagem à força do que uma pessoa modesta que se subestima, refletindo constantemente, procurando erros. Uma psique saudável deve basear-se no amor incondicional por si próprio e na confiança nas suas próprias capacidades. Isto é verdade, não se pode contestar isto. Mas e na vida? E na prática? Os narcisistas e as pessoas com a autoestima inflacionada e com elevadas exigências em relação aos outros alcançam a felicidade? Aqui a resposta não é assim tão clara. Tomemos o exemplo do seu trabalho e do seu salário. Se tiver a sorte de conseguir um emprego bem remunerado e sentir que recebe muito mais do que poderia, mais cedo ou mais tarde esta situação não será adequada para o seu empregador. Por exemplo, o seu valor objetivo é 100 unidades monetárias e recebe 200, o dobro. Eu tinha um conhecido assim, a sua autoestima era muito elevada e ascendeu na carreira muito rapidamente. Quando trabalhava como simples empregado, recebia 100 unidades monetárias convencionais, e quando se tornou chefe, recebeu 300. Mas, objetivamente, a sua real utilidade manteve-se no nível de 100 a 150 unidades no máximo. Claro que pode deitar pó para os olhos de outras pessoas durante um tempo infinitamente longo, mas a verdade ainda virá ao de cima um dia e haverá uma auditoria independente. E mais importante, este meu amigo começou a trabalhar 2 vezes mais, a sua responsabilidade aumentou, os riscos aumentaram. Com o aumento do salário, as suas necessidades também aumentaram. E as necessidades geralmente crescem rapidamente com o crescimento do rendimento, mas não é tão fácil reduzi-las mais tarde, após uma queda do rendimento. Como resultado, ao perder o emprego, esta pessoa teve problemas financeiros, ficou com um fosso de dinheiro entre o que a sua família esperava dela e o que realmente valia como especialista no mercado. Este é outro erro importante que o deixará infeliz: tentar corresponder às expectativas de outra pessoa. As expectativas da sua mulher, família, amigos, pessoas à sua volta. Como resultado, o meu próprio amigo admitiu que quando ganhava apenas 100 unidades monetárias convencionais, estava satisfeito com tudo, estava feliz nessa altura, mas um aumento de 3 vezes no rendimento afetou-o negativamente. A pessoa não estava mentalmente preparada e, mais importante, sobreestimou-se a si própria, as suas capacidades. Quando se vale 100 unidades convencionais, para alcançar a felicidade é melhor vender-se um pouco mais barato, por 90 a 95 unidades, ou seja, até um pouco mais barato do que se poderia vender no mercado. Esta é uma sabedoria muito importante, um paradoxo, que é muito difícil para entenderem. Afinal, sempre fomos ensinados isso: avalie-se pelo mercado e tente definir o preço ainda mais alto. Mas para a felicidade é melhor se subestimar um pouco e obter uma renda estável, mesmo um pouco abaixo do preço de mercado, do que se superestimar e obter desconforto moral, medo, ansiedade. O mesmo se aplica à avaliação de quaisquer outros bens e serviços. Por exemplo, você decidiu alugar um apartamento e precisa definir um preço. Você estudou o mercado e percebeu que tal apartamento custa 100 unidades por mês. Claro, pode definir um preço de 120 ou 150 unidades, mas sentir-se-á mal. Talvez até encontre um inquilino por este preço um pouco inflacionado.
Mas ele viverá no seu apartamento durante vários meses, depois rapidamente encontrará uma opção mais barata e sairá, rescindindo o contrato antecipadamente, criando-lhe apenas problemas desnecessários. Problemas. Porque, se conseguir definir um preço um pouco abaixo do preço de mercado, por exemplo, não 100, mas 95 unidades, e será apreciado. Sentir-se-á mais confortável psicologicamente. As suas perdas financeiras serão significativamente menores, apenas 5 unidades, em comparação com o potencial benefício moral de se sentir uma pessoa nobre e decente. Não um proprietário ganancioso a querer tirar um pedaço extra do seu cliente, mas uma pessoa decente e honesta, antes de mais honesta consigo mesma. Desta forma, evita as consequências negativas de qualquer negócio. Não tentando compensar a sociedade após o facto fazendo o trabalho de caridade, mas agindo inicialmente de acordo com a sua consciência. Claro que pode viver sem consciência, como muitos empreendedores fazem, mas essa vida não será feliz. Muito provavelmente, não perderá muito em termos monetários a longa distância. Se sobreestimar a si próprio ou algum produto ou serviço, mais cedo ou mais tarde aqueles que o rodeiam irão reparar. Para além da negatividade, não conseguirá nada de bom com isso. A minha afirmação contradiz o que a maioria dos psicólogos diz, mas afirmo que as pessoas mais bondosas e decentes são aquelas com uma autoestima adequada ou até um pouco subestimada. Não sobrevalorizada, mas um pouco subestimada. Comparadas com as pessoas atrevidas e gananciosas que se consideram um pouco mais altas do que realmente são. Se considerarmos a questão das finanças, em particular a pergunta quanto valho, então as pessoas podem cometer erros cognitivos peculiares de consciência, distorções da nossa psique. As pessoas tendem a chamar o salário máximo que já conseguiram receber durante toda a sua carreira de ótimo. Mas não temos em conta que na vida existem episódios de sorte, por exemplo, ou momentos bem-sucedidos e favoráveis no tempo. O preço de mercado, incluindo das nossas competências, está constantemente a mudar ao longo do tempo, não é um valor constante, mas sim uma variável. Parece-nos que se uma vez recebemos 300 unidades por mês, então não devemos estar de acordo com menos. Mas esquecemos-nos que isso foi por um tempo limitado ou que simplesmente tivemos muita sorte naquele momento em conseguir aquele emprego muito bem pago. Queremos sobreestimar-nos e definir um preço inflacionado para o nosso trabalho. Mas é aí que reside a armadilha, porque as nossas necessidades já não querem diminuir. A segunda armadilha é medir e definir um preço de acordo com as suas necessidades, e não de acordo com critérios objetivos. Comprei alguns bens por um preço condicional, e agora já não os posso vender psicologicamente abaixo do preço pelo qual comprei este produto uma vez. Embora objetivamente, talvez, a situação no mercado tenha mudado agora, os preços baixaram ou o produto já se tornou objetivamente, não pode custar tanto como um novo. Mas recusamo-nos teimosamente a aceitar as realidades do mercado, cobramos demasiado e, como resultado, muitas vezes só perdemos tempo. Quando atribui 120 unidades convencionais ao seu trabalho em vez de 100, não dorme. Tem medo de ser prejudicado no trabalho, exposto, teme pela sua carreira, surge uma psicologia viciosa de dinheiro ganho imerecidamente, chamada Síndrome do Impostor. Mas se em vez de 120 unidades, recebe 95 ou 90, então teoricamente o seu empregador já não está a dormir, começa a valorizá-lo mais. É psicologicamente mais confortável para uma pessoa trabalhar em condições em que deliberadamente se subestimou um pouco. Nestas condições, muitos medos desaparecem, por exemplo, o medo de perder o emprego, surge a confiança no futuro. A síndrome do impostor é destrutiva, assim como a autoestima insuflada, que, ao contrário do que afirmam os psicólogos, mais cedo ou mais tarde levará os outros à decepção. O trabalho deve trazer alegria, e isso só é possível se a sua autoestima corresponder aproximadamente à avaliação real do seu tempo no mercado de trabalho, ou até mesmo um pouco abaixo. Por vezes, vale a pena aceitar deliberadamente um pouco menos para ser uma pessoa mais feliz. Estes são os meus pensamentos, amigos.
Obrigado pela atenção. E até a próxima!